Amados irmãos, a graça e a paz, amém? Saúdo também os amados que nos acompanham pelas redes sociais, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder, nesse momento, estar aqui, junto com a igreja, e podermos nos deleitar na palavra do nosso Deus, a sua santa e maravilhosa palavra. Amados, hoje eu estou incumbido de trazer-lhe a mensagem da palavra do nosso Deus, e antes de dar início à explanação do texto, eu gostaria de fazer-lhes uma pergunta. Se em algum momento vocês tiveram a oportunidade de conversar com alguém que interessado estava pelo conteúdo que você tinha a explicar, e por mais que você pudesse mostrar-lhe o seu conhecimento, mostrar-lhe todas as provas que você tinha sobre determinado assunto, sobre a eficácia desse assunto, e a pessoa, mesmo assim, não conseguia entender. Se interessava pelo assunto, mas não conseguia entender. Isso eu falo relacionado a muitas coisas, mas principalmente a palavra do nosso Deus. Muitas vezes explicamos e as pessoas não conseguem ter um entendimento correto da palavra do Senhor. E muitas vezes pessoas que se dizem crentes e que estão no nosso meio. E por que eu estou dizendo isso nesse momento? Eu estou dizendo isso porque nós vamos entender mais à frente, abrindo as nossas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 3. Peço que os amados façam uso das suas Bíblias. Os amados que também nos acompanham pelas redes sociais podem assim fazer também. Por favor, Miguel, baixa um pouco o meu retorno. Os amados irmãos encontraram? O calor é grande, mas está me atrapalhando um pouco com minhas folhas. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Amém. Até aqui a palavra do nosso Deus. Amados, antes de irmos diretamente ao texto, eu tenho que lhes trazer algumas informações sobre esse texto. A primeira informação que eu tenho que lhes trazer é sobre a autoria desse livro. Os evangelhos, eles não são livros que eles trazem o nome de seu autor já expresso no início de seu livro. Eles não são como, por exemplo, as cartas de Paulo, né, que ele diz, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, que ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Como também, outro exemplo que posso trazer, quando Judas diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Todos os 4 evangelhos foram escritos de forma anônima, o que faz com que tenhamos alguém apontado como autor desses evangelhos em geral, são a tradição e os estudiosos, que pelo seu trabalho podem identificar, apontar a probabilidade de que determinada pessoa é ou não autor de um determinado livro. No caso específico, o autor do evangelho é a pessoa do qual ele tem um nome, no caso João. E a tradição da igreja primitiva sugere que João escreveu esse evangelho próximo à sua morte, possivelmente em torno de 85 depois de Cristo, de 85 a 90 depois de Cristo. E alguns estudiosos do final do século XIX e começo do século XX, após abandonarem a autoria joanina, argumentaram que o evangelho foi escrito mais tarde, em meados do século II. Contudo, essa descoberta, a descoberta do fragmento de Highlands, um papiro datado de no máximo 130 depois de Cristo, e que contém alguns versículos de João 18, e também dos manuscritos do Mar Morto, que aumentaram o nosso conhecimento da Palestina. Isso forçou muitos estudiosos a retomarem o evangelho à sua data original. E qual era o propósito desse evangelho? O propósito desse evangelho era apresentar a vida de Jesus de tal modo que os incrédulos pudessem ir a Cristo pela fé, e os cristãos pudessem desenvolver a sua fé em Cristo como Messias e o Filho de Deus que desceu do céu. A interação de Jesus, nós podemos perceber, com o seu povo, veio para os que era seu e os seus não o receberam. No capítulo 1, verso 11, nós vamos encontrar isso. E completa o foco do autor. Jesus muitas vezes foi a Jerusalém para várias festas judaicas, e isso tomou uma importância especial por causa da maneira na qual ele relacionou.
a sua obra ao significado dessas festas. Apesar desse ministério, o seu próprio povo não o recebeu. Um fato que João explica como sendo sintomático do pecado. Jesus não foi rejeitado porque era um estranho. Jesus foi rejeitado porque as pessoas amavam mais as trevas do que a luz. No capítulo 2, ele apresenta o casamento em Caná, o primeiro milagre feito pelo Senhor Jesus Cristo, antecipando a transformação da antiga ordem, representada pelas talhas de pedras, com água, utilizada para o ritual de purificação. Encontramos isso no verso 6 do capítulo 2, que pela nova ordem, o vinho que representa a vida eterna no reino de Deus por meio de Jesus Cristo. O capítulo 2 ainda apresenta o episódio em que o Senhor Jesus chega ao templo e encontra homens vendendo animais, pessoas negociando no templo, e nesse momento o Senhor Jesus ele junta algumas cordas e espanta aquelas pessoas, tirando todos eles dali, tirando todos eles do templo. E ele dizia: a casa do Senhor é casa de oração. E ele ainda dizia mais à frente que se aqueles homens destruíssem aquele templo, ele o reedificaria em 3 dias, apontando assim para a sua morte e ressurreição, que aconteceria logo mais à frente. Tendo, irmãos, trazido essas informações preliminares, eu gostaria de tratar com os irmãos sobre o tema do novo nascimento. Porém, o tema é sugestivo de novo nascimento, mas eu queria tratar sobre implicações do novo nascimento. Podemos encontrar várias implicações nesse texto, porém, eu queria simplesmente abordar duas implicações. E a nossa primeira implicação diz que para evidenciar o novo nascimento é preciso de entendimento. Nós precisamos ter entendimento. Continue com as suas Bíblias abertas e vamos ver o que diz o texto sobre esse tema. Veja, o verso 1 e 2 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O verso 2 diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos, irmãos, era mestre em Israel. Ele era membro do Sinédrio judaico. O Sinédrio era o mais alto tribunal religioso dos judeus, dos quais faziam parte os sumos sacerdotes, e Nicodemos era um desses principais sacerdotes, versado em toda a lei e costumes judaicos e observador desses costumes e praticante dessas leis. Na mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que nesse momento Nicodemos tece elogios ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz, em primeiro lugar, que Jesus era rabi, uma palavra aramaica para mestre. Em segundo lugar, Nicodemos diz que Jesus era mestre e que ninguém poderia fazer tais sinais se Deus não estivesse com ele. O que nos chama a atenção, amados, é o fato de que
Jesus não está interessado nesse relato sobre suas qualificações, sobre suas qualidades. Jesus está interessado em ensinar algo mais importante a Nicodemos. O Senhor Jesus não dá tempo para Nicodemos continuar qualquer relato sobre as suas qualificações, nenhum relato a mais. Ele diz apenas assim, no verso 3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas por que será que Jesus disse isso? Por que Jesus fez essa intervenção tão abrupta no relato de Nicodemos? Bom, amados, a parte B do texto, do verso 2, diz que ele diz: Rabi, sabemos que és mestre. Podemos entender que durante o ministério do Senhor Jesus, muitas pessoas o seguiam, presenciavam seus milagres, e muitas pessoas o seguiram por entender que Jesus tinha algo para dar-lhes, algo palpável. Algumas pessoas o seguiam porque entendiam que ele era o Messias realmente, que ele era alguém que veio da parte do Senhor para os guiar. O capítulo 2, o verso 23, diz que o Senhor Jesus diz que muitos, vendo os sinais que Cristo fazia, creram, mas Jesus não confiava nelas porque os conhecia. Aqui entendemos que muitas pessoas, elas reconheciam Cristo como o Senhor, mas muitos estavam em busca dele por causa de alguma coisa que ele poderia lhes dar, porque o Senhor Jesus curava os enfermos, ele trazia vista aos cegos, ele expulsava demônios, ele poderia dar várias coisas, até comida. Tanto é que nós vemos o relato da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Muitas pessoas o seguiam por isso. E nesse caso, Nicodemos vai de noite. Ele vai lá de noite para procurar o Senhor Jesus. Mas por que de noite? Possivelmente porque ele, sendo fariseu, ele sendo membro do Sinédrio Judaico, ele não poderia ser visto como uma pessoa que era reconhecida como mestre, mas não era uma pessoa que tinha participado de tudo que ele participou. Ele não tinha estudado, ele não era reconhecido como realmente uma pessoa versada em toda a lei. Ele era uma pessoa que estava desenvolvendo um ministério que, vamos dizer assim, o povão conhecia, mas eles não. Também é possível que Nicodemos tivesse respeito por Jesus, por reconhecer que seus feitos provinham realmente de Deus. Aqui Nicodemos se depara com o entrave do diálogo dele com Cristo, a necessidade de entendimento. O verso 4 diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Podemos dizer, amados, que Nicodemos era um doutor da lei. Ele era membro do Sinédrio, e o Sinédrio era composto por 71 membros. E Nicodemos era, em escala de importância, um dos primeiros desses. Mas, diante de tudo isso, ele não conseguia entender por que a necessidade de nascer de novo, ou como se daria isso, esse novo nascimento. Apesar de toda a instrução literária de Nicodemos, o verdadeiro entendimento sobre a realidade do novo nascimento só pode ser dado não apenas por alguém que pode
fazer sinais em nome de Deus, mas pelo próprio Deus. Apesar de toda instrução literária, esse entendimento sobre essa realidade do novo nascimento só pode ser dado pelo Senhor Jesus. Veja os versos do 5 ao 8, o que diz. Diz assim o verso 5: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe para onde vai, nem de onde vem. Assim é todo o que é nascido do Espírito. No verso 5, quando Jesus fala sobre nascer da água e do Espírito, ele começa a desvendar para Nicodemos a que ele se refere. Ao nascimento espiritual que purifica do pecado e traz transformação, renovação espiritual, renovação de vida. A água aqui, amados, não se refere a água do nascimento físico, nem é provável que se refira ao batismo. O pano de fundo aqui é provavelmente Ezequiel 36, do 25 ao 27. Se os amados irmãos quiserem abrir o texto de Ezequiel, os irmãos podem fazê-lo. O texto de Ezequiel 36, do 25 ao 27, vai dizer que: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. O verso 27 diz: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. O termo usado por Jesus se refere a passagens do Antigo Testamento. E eram passagens que Nicodemos compreendia, afinal de contas ele era mestre da lei. Ele conhecia o Antigo Testamento, porém, mesmo assim, ele não conseguia entender essas verdades. A grande realidade expressa nesse início de conversa entre Nicodemos e o Senhor Jesus é que, se Deus não abrir os olhos, todo o conhecimento das leis, todo o estudo, se Deus não abrir os olhos, se nós tivermos apenas um conhecimento simplesmente intelectual, não existe condições de alguém evidenciar salvação. Esse entendimento deve vir do alto, deve vir de Deus, não apenas intelectual, espiritual. Uma visão meramente religiosa não nos leva à salvação. Não adianta. Aqui podemos entender que, por mais conhecimento que se tenha sobre qualquer coisa, sobre principalmente as coisas relacionadas a Deus, não adianta, se o Espírito de Deus não nos der orientação. Esse problema é solucionado pelo Senhor Jesus no verso 5, quando ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, a nossa segunda implicação.
E essa implicação diz que para o novo nascimento é uma obra sobrenatural do Espírito do nosso Deus, do Espírito do Senhor. Como já falamos, irmãos, Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ele era um fariseu, um profundo conhecedor da lei e das tradições judaicas. Era dentre os maiorais e, como conhecedor, mestre, ele tinha a responsabilidade de procurar detectar se algo realmente provinha de Deus ou não. Ele tinha essa responsabilidade. No caso específico, Nicodemos pôde constatar que as obras feitas por Jesus eram características de alguém que realmente falava da parte de Deus. Isso é constatado pelo verso 2, quando Nicodemos reconhece Cristo como Rabi, e fala que os milagres feitos por ele são certamente de alguém que fala da parte do Senhor, cujo Deus está com ele. Mas aqui existe um problema. Nicodemos reconhece que Jesus fala em nome de Deus, que suas obras provêm de Deus, mas ele ainda não teve a vida transformada pelo Senhor. Ele é um profundo conhecedor das leis e dos ritos judaicos. Ele poderia reconhecer facilmente uma obra vinda de Deus, mas ele ainda não tinha sido tocado pelo Espírito do Senhor Jesus. O fato, irmãos, era que Nicodemos podia ver pelos olhos carnais e não espirituais. Ele podia contemplar os feitos de Cristo, mas não tinha os olhos abertos para entender que uma vida meramente religiosa não era evidência de espiritualidade ou mesmo de salvação. É interessante perceber que nos versos 6 e 7, o Senhor Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O verso 7 diz: não fique admirado de eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Por que o Senhor diz, vocês precisam nascer de novo? Ele fala isso porque no verso 2, Nicodemos diz, sabemos que és mestre. Isso é provavelmente, Cristo tem a intenção de incluir Nicodemos e seus companheiros de sinédrio judaico. Todos, falando aqui numa linguagem mais popular, Cristo juntou tudo num balaio só, né? Todos pensavam da mesma forma, todos não conseguiam entender que Cristo era o Messias. O verso 8 diz que Cristo explica, o vento sopra onde quer, e você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Novamente Nicodemos diz, eu não consigo entender. Nicodemos deveria ser capaz de compreender Jesus, uma vez que essa nova vida é semelhante à ressurreição descrita em Ezequiel 37. Nós conhecemos muito bem o texto, quando o Senhor Deus diz ao profeta que ele profetiza aqueles ossos secos. Ele diz, profetiza, esses ossos podem ter vida? Ele diz, Senhor, tu sabes. Mas, quando Deus manda o profeta profetizar os ossos secos, que eles voltem à vida, nisso Nicodemos com certeza conhecia, porque essa passagem era uma passagem do Antigo Testamento. Os judeus, eles tinham um entendimento que eles eram salvos, porque eles eram detentores dos oráculos de Deus, eles tinham a lei, eles achavam que era a nação escolhida por esse fato, mas com o Senhor Jesus não é assim, é diferente. Nicodemos não conseguia entender
pelo Antigo Testamento, que o Messias estava à sua frente, que o Antigo Testamento todo falava de Cristo, todo apontava para o Senhor Jesus Cristo, e ele falava para ele naquele momento que existia uma necessidade de nascer de novo. O verso 12 diz: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? A segunda pessoa do plural está presente na segunda frase do verso 11 e em todo o verso 12. O texto diz: em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. O verso 12 diz: se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ou seja, Nicodemos não conhecia, não conseguia compreender uma coisa tão simples. A realidade cristã era uma junção das Escrituras Sagradas e do auxílio do Espírito Santo de Deus, para a transformação total de um ser humano. Mais uma vez, eu digo que religiosidade fria, atrelada ao conhecimento apenas humano, não é evidência de salvação, de forma alguma, amados. Vale levar em consideração que, novamente aqui, o Senhor Jesus está falando não apenas de Nicodemos, mas também de seus companheiros de sinédrio judaico. Nesse diálogo onde o Senhor Jesus explica a Nicodemos e Nicodemos não entende, o verso 13 e 14 fecham essa explicação sobre o novo nascimento. Vejamos o que diz. Ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do homem. Verso 14 diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado. Aqui existem dois aspectos a serem observados. O primeiro é: o fato de ter descido do céu não quer dizer que Jesus, em sua onipresente e divina personalidade, abandonou toda a comunhão com o Pai, e sim que o foco da sua atividade passou a ser sua vida terrena, como aquele que agora era tanto homem como Deus. O fato é que Cristo estava explicando que não apenas ele fazia prodígios, porque Deus estava com ele, como Nicodemos relatou no verso 2, mas que ele fazia esses prodígios porque ele era o próprio Deus. Ele era o cumprimento das profecias. E outro aspecto a ser observado é o fato de Moisés ter levantado a serpente no deserto. Por que Cristo traz esse fato à tona nesse momento? Essa é uma referência da morte e ressurreição de Cristo. Isso está relatado nos versos 21 do capítulo 4, no capítulo 21, verso 4 e 9, de Números, quando o povo se rebela contra Deus, quando o povo fala contra Deus, e Deus manda que serpentes apareçam e comecem a morder o povo, e as pessoas iam sendo mordidas e iam morrendo, e aqueles que ainda não tinham sido mordidos, eles estavam apavorados e clamavam: Moisés, pede a Deus que faça alguma coisa, que tire as cobras, que tire as serpentes. E nisso Deus manda que Moisés faça uma serpente de bronze. E quando Moisés faz essa serpente de bronze, Deus diz que ele coloque ela em uma haste, e todo aquele que olhar para aquela haste, para aquela serpente, e tiver sido mordida
por uma serpente, seria salvo, não morreria. Estava ali apontando para a morte e ressurreição de Cristo, e todo aquele que olhar para Cristo, que olhar para Ele e tiver a certeza que Ele é o Senhor e Salvador de sua vida, este está salvo, este nasceu de novo, este foi transformado pelo poder do Espírito do Senhor. Só o Senhor Jesus pode livrar o homem do veneno mortal do pecado. Mas o que isso tudo tem a ver conosco, irmãos? O que isso tudo que nós falamos, todos esses textos que lemos, todas essas explicações sobre Nicodemos tem a ver conosco hoje? Uma pergunta é preciso se fazer: você já nasceu de novo? Você evidencia virtudes que mostram, que apontam, que revelam que você é uma pessoa de fato transformada? Quais são essas evidências que podem nos mostrar isso? Que nós somos pessoas transformadas, realmente novas criaturas. A Bíblia mostra essas evidências. O texto de Gálatas 5, verso 22 ao 26, os irmãos conhecem muito bem. Fruto do Espírito. Os irmãos, se quiserem abrir, podem abrir e constatar o texto. O verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São evidências de uma pessoa realmente transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Você já foi transformado? Você consegue evidenciar alguma dessas? O texto continua e diz: contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com essas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. São evidências de uma pessoa que realmente foi transformada pelo poder do Senhor Jesus. Mas aqui é preciso fazer um adendo ao que não é uma pessoa transformada, e que infelizmente em nosso meio nós vemos. Infelizmente nós vemos pessoas que continuam batendo numa mesma tecla de um pecado e justificando o seu pecado. Existem pessoas que usam as suas redes sociais para mostrar falhas, pecados de outras pessoas. Muitas vezes não colocam nenhum nome para ficar subentendido. Mas, amados, a palavra do nosso Deus diz que nós devemos tratar com o pecado de forma diferente. Pecado não é para ser evidenciado, embora quando alguém peque, muitas pessoas possam ver, mas o pecado é para ser confrontado. O pecado é para ser confrontado com a palavra de Deus. A palavra nos ensina que quando, no Evangelho de Mateus nós vemos isso, quando um irmão peca contra mim, eu tenho que ir e tenho que conversar com esse irmão, eu tenho que confrontá-lo, e se ele me ouvir, eu ganhei o meu irmão. Isso é Evangelho, isso é evidência de uma pessoa transformada. Se esse meu irmão não me ouviu, eu levo 2 testemunhas, eu converso com ele, pelo testemunho dessas 2 pessoas, se ele ouvir, ganhei o meu irmão. Mas não é para ser evidenciado. Nós não podemos
apontar os pecados dos outros, escondendo os nossos. A palavra do Senhor diz que nós temos que tirar a trave do nosso olho, para poder tirar o cisco do olho do nosso irmão. Evidência de uma pessoa que foi transformada é uma pessoa que ama o próximo e que gasta o seu joelho orando pelo seu irmão. Isso é uma grande evidência de alguém que realmente foi transformada. Tenho ainda um texto que nos faz pensar bem nessa realidade. O texto é o texto de Deuteronômio 28, apenas os 2 primeiros versículos. Irmãos, temos que atentar muito bem para o que esse texto diz. Ele começa dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O verso 2, novamente ele diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Se eu atentamente ouvir a voz do Senhor, se eu juntar escritura sagrada com minha espiritualidade, com a busca em oração, Senhor, me mostra, Senhor, desvenda os meus olhos, aí sim, eu evidenciarei virtudes de uma pessoa que realmente foi transformada. Lembram da pergunta que eu fiz no início, na introdução? Se vocês talvez tivessem encontrado alguém que tivesse uma difícil percepção, que não conseguisse entender, é disso que eu estou falando. De uma pessoa que é crente, que está aqui e que não consegue entender que a vida é uma mudança dia a dia, crescente, de uma busca do Senhor, de se parecer cada vez mais com Cristo, esquecer as picuinhas do dia a dia, esquecer que um irmão possa ter dito uma palavra que lhe desagradou. O que importa? Ore por ele. O Senhor Jesus ensinou que nós devíamos orar pelos nossos inimigos, quanto mais por um irmão que disse uma palavra maldita num momento. Eu queria concluir, meus irmãos, e quero concluir com mais um texto, que ele se explica por ele só. Oséias 6,3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Vamos abrir esse texto e vamos recitar esse texto. Oséias, capítulo 6, verso 3. Amém? Vamos todos juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Amém. Oremos, amados. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre, o Teu cuidado para conosco é imenso, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado pela direção todos os dias, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela transformação diária, Senhor Deus,
porque sabemos que por nossas próprias forças não conseguimos andar, não conseguimos te agradar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas ricas bênçãos derramadas. Obrigado por cada irmão que aqui nesse momento ouviu a tua palavra. E te rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a pô-la em prática. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a dizer a cada pessoa que não te conhece, que tem dificuldade de entender a tua palavra, que gastemos tempo, que falemos a tempo e fora de tempo sobre o Senhor, sobre os teus feitos, sobre o teu plano de salvação, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela nossa vida. Obrigado pela tua morte e ressurreição, ó Pai, pois tu não tinha necessidade de ir lá, mas pelo teu amor, que é tão grande, o Senhor derramou o seu sangue. Obrigado, ó Pai, pela tua graça e misericórdia. Eu te louvo e te agradeço em nome de Cristo. Amém.